Fala pessoal, aqui quem fala é o JV e se você tiver interesse em fazer aulas particulares diretamente comigo, é só entrar no meu site que vai estar aqui na descrição, falainglesjv.com. Beleza? Hoje eu vou trazer um negócio diferente, que é uma leitura. Então eu vou lendo aqui com vocês e vou destrinchando as estruturas, as palavras, vou fazendo aqui anotações. Então essa página aqui vai ficar cheia de setas e traduções e explicações, né? O máximo que eu consegui aqui. E eu vou lendo aqui aos pouquinhos com vocês, né? Eu trouxe aqui pra gente começar o Alice no País das Maravilhas, que é o Alice in Wonderland. Pra gente começar, inclusive, a palavra wonder significa maravilha e land é terra, né? Ou é o lugar. Então, Wonderland é a terra da maravilha, o país da maravilha. Então, deixa eu até colocar isso já aqui pra gente começar, né? Então, wonder é maravilha e land é terra. Então, Wonderland, traduzindo bem literalmente, seria a Terra da Maravilha, mas, claro, né? Aí no filme e no livro, o pessoal usa a nomenclatura país. Beleza. Outra coisa, né? Você vê a utilização dessa palavra wonder aqui em vários contextos, né? Por exemplo, a super-heroína Wonder Woman, né? A Mulher Maravilha. Então, você vai ver esse wonder lá também, a Wonder Woman. Você tem também as Sete Maravilhas do Mundo, né? Então, ó, The Seven Wonders of the World, né? Então, as Sete Maravilhas do Mundo. E por aí vai, né? Em qualquer contexto aí que você for falar essa palavra maravilha, vai ter a palavra wonder e o maravilhoso, né? A palavra maravilhoso, maravilhosa, é o wonderful, né? Wonderful é maravilhoso. Beleza. Ou maravilhosa. Então vamos aqui sem mais delongas começar a nossa leitura. Eu vou lendo aqui, né, pra gente praticar a pronúncia e aí eu quero que vocês repitam comigo aí, né? Vão repetindo aí comigo para vocês praticarem bastante essa questão da pronúncia e depois a gente traduz aqui sentença por sentença, parágrafo por parágrafo, né? Então, vamos lá. Chapter 1, capítulo 1, Down the Rabbit Hole. Aqui eu já até coloquei uma traduçãozinha, né? Que é o lá embaixo na toca do coelho, né? Então, esse rabbit aqui é coelho, o hole é de buraco e o down é baixo, para baixo, né? Então, down the rabbit hole, lá embaixo na toca do coelho. Mas a partir daqui não vai ter tradução, eu vou fazer aqui ao vivo. Então, vamos lá. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use? What is the use of a book? Thought Alice, without pictures or conversations. Né, li um pouquinho rápido aqui para vocês se acostumarem com esse ritmo, mas vou ler aqui agora mais uma vez, mais devagar. Vamos lá. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? Então, o que foi dito nesse primeiro parágrafo aqui, né? A Alice estava, né? Olha só, o was, né? Was é basicamente o passado do is, né? A gente tem o is aqui que é o é ou está, depende da frase, né? E o passado dessa palavra é o was, que é o era, estava, pode ser o foi também, depende do contexto, né? Deixar aqui também. Acho que no próximo vídeo eu vou trazer até um quadro com um espaço maior para fazer algumas anotações aqui. Mas é isso. Então, o is é o presente e o was é o passado, né? Então, Alice estava, né? Você vê que no contexto aqui a tradução vai ser o estava. Estava começando, a gente tem a palavra begin, ó. Begin é o verbo começar, né? E geralmente, na maioria dos casos que você tem esse ing, não sempre, né? Mas na maioria dos casos que você vê aqui o ing vai ser o gerúndio, né? Começando, fazendo, correndo, comendo, né? Então, beginning aqui vai ser começando. Então, a Alice estava começando a ficar muito cansada, né? Tired of sitting by her sister on the bank. Vamos até aqui, ó. Então ela estava começando a ficar, e olha só que legal esse get aqui, né? Porque muitos de vocês já conhecem a palavra ficar no inglês, né? Como o stay. Só que o stay ele tem a ver com aquela coisa muito literal de local, né? Você ficar em algum lugar, ficar em casa, né? Ficar, né? Em qualquer lugar que seja aí. Então stay tem essa coisa, esse sentido mais literal.
do ficar. O get, esse get aqui é o ficar de que jeito? É o ficar de um jeito emocional, de uma maneira fisicamente, né? De um jeito fisicamente, sei lá, ficar cansado, ficar triste, ficar feliz, ficar, né, alegre, ou ficar, enfim, né? Vocês entenderam. Então, a Alice começou a ficar, né? Estava começando a ficar muito cansada, né? Tired, de sentar, né? Olha só a palavra sit. De sentar aonde, ó? Ao lado da sua irmã, no banco, né? Então, claro que você tem a palavra bench também, você tem outras palavras para se referir a um banco, mas, né, essa aqui é muito usada também. Então, aqui a gente tem o sit, né, que é sentar, e esse by aqui é bem legal, né? Para a gente falar que alguma coisa está próximo de outra, ou que alguém está próximo de alguma coisa, a gente usa geralmente a palavra near, né? Às vezes a gente usa a palavra close, né, para falar que está perto, está próximo. Só que o by também é bem usado nesse sentido aí, né? Então, ó, a Alice ela estava começando a ficar cansada de ficar sentada ali ao lado da irmã dela no banco, né? E de não ter nada para fazer, né? And having nothing to do. Ó. Esse nothing aqui seria o nada. E o verbo to do é o fazer, né? E aí aqui, ó, a gente tem duas palavras que indicam frequência, né? Once e o twice. O once é uma vez, o twice é duas vezes. A partir do três vezes, a gente vai usar uma estrutura um pouquinho diferente. É o three times, four times, five times, six times, seven times. E por aí vai, né? Então fica um negócio mais padronizado, né? Você usa o número mesmo, four, e depois o times. Times que é de vezes, né? Vou deixar aqui, ó. Então a palavra time, ela não indica só hora, só tempo, ela indica também a vez, né? Vez. Então, four times, ó, three times é quatro vezes, ou melhor, três vezes, four times é quatro vezes, e por aí vai, né? Você usa essa lógica aí. Então, vamos lá. Deixa eu deixar aqui um pouquinho melhor para ficar salvo. Vamos lá, ó. Beleza. Então, ó, uma ou duas vezes ela tinha dado uma espiada, né? Ela tinha espiado, ó. She had peeped. Então aqui a gente tem a palavra peep, peep que é espiar, né? E se você coloca o ed, a gente tem o passado, né? Claro que nem todas as palavras no inglês você vai colocar o ed e vai dar certo para você colocar no passado. Senão são divididos em regulares. Os regulares a gente coloca o ed e isso é o passado. E os irregulares a gente troca a estrutura. Às vezes a gente muda tudo, às vezes muda só uma letra, né? Por exemplo, um exemplo aqui clássico de um verbo irregular é o take. Take pode ser o pegar, pode ser o levar, pode ser muita coisa, né? Depende do contexto. E o passado é o took. Então, pode ser eu peguei, levei, né? Claro que tem outras traduções também, dependendo do contexto aí. Então, esse aqui é um exemplo clássico de verbo irregular, né? Você viu que aqui eu tive que trocar a estrutura, não só colocar o ed, né? Beleza. Então, vamos recapitular aqui, ó. Alice estava começando a ficar muito cansada de sentar ao lado de sua irmã no banco e de não ter nada para fazer. Uma ou duas vezes ela tinha espiado, né, no livro que a sua irmã estava lendo, né, reading. E lembrando aqui dessa coisa, né, da palavra do her, do his, né, esse aqui indica o possessivo, né, o possessivo, esse aqui é o possessivo feminino, her, dela, o his vai ser o dele, né, e por aí vai. Então ela estava ali cansada, né, de ficar ao lado da irmã dela, né, no banco, sentada no banco e de não ter nada para fazer. Uma ou duas vezes ela tinha dado uma espiadinha ali no livro da irmã dela, que ela estava lendo, né, but it had no pictures or conversations in it. Mas não tinha fotos, figuras e nem conversas nesse livro, né? E aí, ó, ela pensou assim: And what is the use of a book? Né? Qual que é o uso? Qual que é o uso de um livro, né? Qual que é a função de um livro? Pensou Alice, sem fotos e conversas, né? Então ela estava ali matutando na cabeça dela, pô, qual que é o sentido, né, de um livro, né? Qual que é a função de um livro que não tem que não tem conversas e não tem figuras, imagens, né? Beleza, né? Olha só essa palavra aqui, thought também, né? Thought que é o passado de think. Think que é pensar, deixar aqui, ó. Think, pensar. Olha aí, mais um exemplo de verbo irregular, né? A gente trocou o think pelo thought, não foi só colocar o ed, né? A gente trocou tudo da estrutura, né? Você viu que aqui foi uma alteração mais brusca, né? Então, assim que eu pensei, pensou, pensaram e por aí vai. Beleza, vamos ler mais um parágrafo aqui, ó. Comigo então. So she was considering in her own mind, as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid.
whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. Beleza. Vamos ver se eu consigo ler um pouquinho mais devagar agora, ó. So she was considering in her own mind as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. Então, o que foi esse parágrafo aqui, né? Então, ela estava, olha o hoje de novo aí, né? Então, ela estava considerando, considering, olha como é que é parecido, né? Ela estava considerando em sua própria mente, né? Olha o mind aí, ó, mind é de mente. O on indica isso, né? Algo que é próprio, que é seu, que você obtém, né? Então, ela estava considerando em sua própria mente o melhor que ela pôde, né? O melhor que ela conseguiu, as well as she could, né? Porque o dia estava quente, né? O dia quente fez ela se sentir. Olha só o feel, ó. O feel é sentir, né? Hot day é quente. Então ele deu uma. Fez um parênteses aqui, né? Explicando esse negócio. Então ela estava considerando em sua própria mente o melhor que ela pôde, né? Porque o dia estava quente. O dia quente estava fazendo ela se sentir muito sonolenta, né? Esse sleepy aqui é isso. And stupid aí é muito parecido, né? Meio estúpida, meio burra, meio lenta ali, né, pra pensar. Então ela estava ali considerando se, né? Olha só esse weather. Esse weather aqui é a palavra que a gente usa no meio da frase, nesse sentido de condicional, né? Se você deveria fazer isso, se você deveria fazer aquilo, ou não fazer, né? Então ela estava ali considerando em sua própria mente se o prazer de fazer uma corrente de margaridas, né? Então esse chain aqui é corrente, né? Qualquer tipo de corrente no geral ali. E o daisy é margaridas, são as margaridas. Deixa eu até mostrar aqui na imagem, né? Daisy chain. É literalmente isso, uma corrente de margaridas mesmo. Deixa eu procurar algumas imagens aqui para vocês verem. Então, isso aqui, ó. Claro que tem outros temas aqui, mas ela tá falando, nesse contexto do Alice do País das Maravilhas, é essa corrente de margaridas aqui, né? Daisy Chain. Então ela estava ali considerando na própria mente dela, né? Se o prazer de fazer uma corrente de margaridas seria, né? Would be. E aqui a gente tem um negócio muito legal, porque o be é o ser, né? Ser ou estar. Olha o temido be, verb to be aí, né? Que a gente estuda 10, 15 anos na escola e não aprende nada, né? Mas ele é muito simples. Não sei como é que o pessoal confunde, complica tanto na escola, né? O be indica isso, ser ou estar, né? Então deixa eu dar um exemplo aqui, claro. Você fala assim, I wanna be a doctor when I grow, when I grow up. Né? O que eu falei aqui, ó? Eu quero ser, né? Olha aí, ó, be. Eu quero ser um médico quando eu crescer. Acho que já foi, né? Acho que já foi o tempo, né? Acho que eu tô um pouquinho atrasado, agora já era, né? Mas beleza, quem sabe, né? Enfim, brincadeira, vamos lá. E esse would aqui, ele não tem uma tradução, mas ele altera o verbo que vem na frente, no caso aqui o be, né? Ele altera ele para esse sentido de possibilidade, né? Faria, correria, dançaria, né? Iria, né? Então ele não tem tradução, mas ele muda o verbo que vem na frente, né? Então você fala assim, ó, por exemplo, I would go to the gym today, but, né? But it's raining a lot. Né? Então, eu iria, né? Ó, a gente tem o verbo go aqui, que é o ir, mas pelo fato do would estar aqui, ele vai para esse sentido, né? Então, I would go to the gym, eu iria para a academia hoje, mas está chovendo muito. Olha a desculpinha aí, né? Só porque está chovendo. E eu sei que você faz isso aí também, né? Quando tá chovendo, você também não vai para academia, não, que eu sei. Beleza. Então, ó, ahn, vamos recapitular aqui, ó. Ela estava então considerando em sua própria mente se o prazer de fazer uma corrente de margaridas seria, né, valeria a pena, seria legal, né? Valeria a pena o trabalho, né? The worth, ou melhor, the trouble. Esse trouble aqui é esse trabalho, esse problema, né? Ela estava pensando se isso valeria a pena, se valeria o trabalho de levantar, ó. Esse getting up deriva aqui do termo original, né? Get up é o levantar, né? Inclusive o pessoal confunde muito
esse get up com wake up parece a mesma coisa e é realmente muito parecido, mas deixa eu até colocar aqui, ó, né? O wake up é no sentido de despertar, acordar mesmo, o ato de abrir os olhos ali, né? Acordar, wake up. Né? Porque você pode acordar e ficar na cama, no TikTok, né? No Instagram, enfim, qualquer coisa que você use aí. Então, o wake é acordar e o get up é aí sim, né? Levantar da cama. Então, ela estava ali considerando, né, se o prazer de fazer uma corrente de margarida valeria a pena levantar ali do banco, né, e catar as margaridas, né? Esse pick aqui é isso, ó. O pick é catar, é pegar, né? E o daisies é o plural do daisy aqui, ó, do daisy que é margarida no singular, ó. Então, daisy assim é margarida no singular. Daisies assim é margaridas no plural. Inclusive, esse aqui tem uma regra muito interessante sobre isso. Então, toda vez que a palavra terminar com consoante mais y no final, que foi o caso aqui, né? O S mais o Y, o plural dessa palavra vai ser com IES, né? Então, por exemplo, a palavra study. Study pode ser o verbo estudar, né? Mas ela pode ser o próprio estudo em si, né? Por exemplo, os cientistas estão fazendo um estudo ou estudos sobre alguma coisa, né? Então, você pode colocar no plural aqui, ó, esse study como studies. Olha só que interessante, ó. Então, pelo fato de ter terminado com uma consoante mais Y, né? D mais Y. Então, o plural vai ser com IES, studies. Então, aqui são os estudos. Deixa eu até colocar um exemplo também, né? Então, você fala assim, ó. The scientists. Opa, the scientists are. Opa. Deixa eu ver se o que eu escrevi errado aqui, ó. The scientists. Agora foi, ó. Are making a huge. Ou melhor, are making huge studies about this. Are making huge studies about this. Então, ó, bem genérico mesmo, mas só para vocês verem como que funcionaria numa frase, né? Então, os cientistas estão fazendo grandes estudos sobre isso, né? About this. Beleza. Então, vamos lá, ó. Então, ela estava considerando em sua própria mente se o prazer de fazer uma corrente de margarida seria suficiente, né, valeria a pena o trabalho de levantar e catar as margaridas. When suddenly a white rabbit, né? Quando, olha só o when aí, ó. Quando, suddenly, esse suddenly aqui é o seguinte, é o de repente, né? Quando de repente um coelho branco, né? Ó, a rabbit coelho, white branco. Quando de repente um coelho branco com pink eyes, né? Com olhos rosas, né? Ou vermelhos, né? Geralmente acho que é mais para vermelho do que para rosa, né? Então, quando de repente um coelho branco com olhos vermelhos ou rosas ran close by her, ou seja, chegou perto dela, né? Se aproximou dela. Ran close by her. É isso, então eu vou parar essa leitura por aqui, pessoal. Olha só o tanto que rendeu, o tanto de estrutura que a gente falou nesses dois míseros parágrafos, né? Então eu vou continuar aqui nesse próximo parágrafo na próxima aula, né? Se não entenderam alguma coisa que a gente falou nesse vídeo aqui de estrutura, podem ficar à vontade para perguntar aqui nos comentários, né? E se quiserem dar sugestões também para os próximos vídeos, podem ficar à vontade. Lembrando que, além das aulas particulares, né, eu também ofereço um aplicativo de prática de conversação, né? Então, aqui você pode abrir ele e conversar sobre qualquer tema, sobre tópicos específicos, tópicos do dia a dia, né? Ele vai te respondendo e vai te corrigindo. Você pode falar tanto por áudio quanto digitando, né? Tem até, você pode acessar aqui o falainglesjv.com/ia, né? Você vai ver aqui essa landing page, explica tudinho como que funciona. Tem até um vídeo onde eu explico aqui bonitinho, né? Então é legal para você praticar na hora que você quiser, aonde você quiser, por quanto tempo você quiser, sem julgamento, não vai ter ninguém te julgando ali, né? E você vai praticar sua conversação e vai aumentar seu vocabulário, né? Você pode misturar o inglês com o português ali na hora da fala, você pode também depois que você terminar uma conversa, você pode criar um quiz, né? Você pode ir lá e responder esse quiz aqui, ó, né? Desse jeitinho que eu fiz aqui agora. E também você pode criar flashcards para você fazer revisão de vocabulário como aquela coisa, né? De revisão espaçada, né? Enfim, é bem legal. E além de você interagir com a IA, você pode interagir também com as pessoas na comunidade. Tem uma comunidade lá dentro, você pode conversar com eles também. E tudo isso por R$ 54,90, né? Bem
bem barato, bem tranquilo. E é isso, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa aqui, né, que eu posso trazer para os vídeos, sugestões aí, coloque nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. See you next video. Bye bye.